aqui com a Camila. Ela é dona do escritório Santos e Aniceto Advogados e Associados. E a gente veio fazer a nossa entrevista sobre o empreendedorismo feminino, pra gente também conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Então, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui nesse assunto que é tão importante, né, que é o empreendedorismo feminino. A gente sabe que o Brasil ainda tem o machismo estrutural, então trazer esse tema e discutir sobre esse tema, né, e ter perguntas sobre esse tema é essencial. Então eu agradeço muito, estou me sentindo muito importante. Então vamos começar. A gente quer saber um pouquinho como que tudo começou. Pra você, o que é ser uma empreendedora? Você se considera uma pessoa empreendedora? Me considero, mas nem sempre essa foi a minha vontade. Na verdade, quando eu era pequena, eu queria ser professora, por conta do meu pai. E aí, na feira de profissões do meu colégio, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente, quando sai do ensino médio, que a gente tem entre 16 e 18 anos, né, a gente é muito novo ainda para saber o que a gente quer e a gente não sabe quais as profissões que existem, né, todas as áreas assim que são possíveis. E nessa feira de profissões eu estava no primeiro ano do ensino médio e foi muito legal, porque eu vi jornalismo que me interessava, nutrição, psicologia, até que um advogado fez a palestra e falou que, além de todo o leque que o direito pode ofertar nas áreas jurídicas, seja na área privada, seja em concursos públicos, ele ainda falou dessa possibilidade de dar aula no magistério, né, do ensino superior. E aí os meus olhos brilharam. E ele falava como que era advocacia e tudo mais, porque ele era da área privada, né? Ele tinha um escritório de advocacia e era professor. E a partir desse momento eu senti uma coisinha, me chamada. Eu falei, é isso que eu quero. Foi nesse momento que eu descobri que eu queria ser advogada. E como tudo que a gente pensa na nossa vida, a gente tem que ter aquelas metas de curto, médio e longo prazo. Então, como eu sabia que provavelmente eu queria ser advogada, eu falei, não, concurso público não, deixa eu ter essa experiência na área privada. Então, durante o meu curso, eu foquei nisso, mas eu também, para ter certeza do que eu queria, eu também estagiei em órgãos públicos. Sim. E aí confirmou mais ainda essa minha vontade de advogar. E como é que você colocou essa ideia em prática, de você pegar e falar assim, não, eu quero abrir um escritório? Sim, primeiramente foi o sentimento de não estar me sentindo valorizada trabalhando para outras pessoas, né? Então a gente tinha uma remuneração X e a gente trabalhava muito. E às vezes você faz teses tão importantes assim que você vê que o dono do escritório está angariando tantos clientes com a tese que você faz, né, com o seu trabalho intelectual, e eu não via nada de retorno para mim. E aí nesse escritório, assim que eu passei na OAB, que eu entrei nesse escritório de advocacia, eu conheci o meu marido, ele me ajudava muito nas audiências, na captação de clientes, enfim. E aí a gente se olhou e falou, por que a gente não monta o nosso próprio escritório? Sim. Por quê? Porque a gente vai estar valorizando o nosso trabalho, trabalhando pra gente. Tem toda uma liberdade que você tem, né? De ter uma coisa que é sua e tudo mais. E eu sentia no meu marido, que é meu sócio do escritório, né? Só fazendo uma notinha de rodapé, a gente tem esse escritório desde 2015. Então nós fizemos 10 anos agora de escritório. Enfim, os nossos filhos vieram nesse panorama, assim, de empreendedorismo. Então a gente não para, a área privada é assim, você quase não tem férias. Tudo bem que o tribunal, ele, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, férias do advogado, mas na parte penal já não é assim, os clientes também procuram a gente, então a gente fica nessa loucura gostosa, sabe? Então é isso. Então deixa eu te perguntar, você é advogada, dona do seu próprio negócio, mãe, professora, pra você, quais são as principais, assim, dificuldades pra você conseguir fazer que o negócio dê certo? Disciplina. A gente tem que ter disciplina, porque muitas pessoas abrem o próprio negócio e às vezes fazem de qualquer jeito, porque quando você trabalha para alguém, você muitas vezes pensa assim, tem que ser pontual para não perder meu emprego, né? Não posso ficar dando atestado para não perder meu emprego. Você fica pensando em fazer algo ali com medo mesmo de você ser demitido do lugar. E muitas vezes quando você tem o seu negócio, que você é chefe de você mesmo, manter essa disciplina às vezes é muito difícil. No meu caso, conseguir conciliar com tudo que eu preciso fazer. Porque além de ser advogada sócia do escritório, com meu marido, eu também dou aula em uma universidade particular aqui de Brasília, né, no curso de Direito. Então eu sou professora, finalizei o meu mestrado recentemente, inclusive vou lançar um livro também, que é fruto da minha dissertação agora, né, esse ano. Já estou no processo seletivo para entrar para o doutorado. Então, assim, é uma vida acadêmica com a vida profissional dividida em escritório e a docência, e mais toda essa parte, né, enfim, de casa, né, dos filhos pequenos e tudo mais. Tá, agora voltando sobre a parte de abrir. Tipo assim, qual foi pra você o maior obstáculo na hora que você e seu marido decidiram juntos
Algum deles teve a ver com o fato de você ser mulher? Tipo, isso já te impediu de alguma coisa? Não, graças a Deus eu me sinto até privilegiada, porque eu sei que não é fácil, né? Mas eu fico feliz porque a gente observa que as mulheres estão ocupando cargos cada vez maiores em todos os lugares, Seja na área privada, seja, né, na área pública, né, concurso público, né, os órgãos públicos. Inclusive nos tribunais a gente vê cada vez mais as mulheres como advogadas, magistradas, promotoras. Na universidade onde eu trabalho, a coordenação de direito é de uma mulher, professoras também, né, muitas professoras mulheres. Então, isso é algo que deixa a gente muito feliz e no meu caso nunca foi motivo assim para fechar portas, Sim. né? Mesmo sendo mulher, eu sempre consegui, sempre fui atrás do que eu quis, sempre mostrei ali minha competência e comecei a ganhar a confiabilidade das pessoas e aí o caminho foi certo. Mas fora essa questão de ser mulher, que você perguntou que no meu caso não foi um obstáculo, falta de informação de como gerir uma empresa é um obstáculo. Sim. Né? Eu vejo para muitas pessoas, a gente não sabe como abrir uma empresa, como fazer, como que a gente vai investir. E a gente, inclusive, fez cursos na ABDF, na época, sobre isso. Como abrir um escritório, que valia a pena investir ou não. Então, isso ajudou muito a gente, a questão dos impostos. Porque aí, quando você abre o CNPJ, já tem que pensar na empresa de contadoria. Então, quando a gente se informou de tudo, ficou melhor. Então, você gosta muito do que você faz, né? É o que você Apaixonada. planeja estar fazendo daqui 5 anos? Ou você tem alguma ideia, assim, pro futuro, que você quer mudar? Não, é o que eu planejo. Eu fico feliz porque o escritório tem 10 anos. E um desses cursos lá do AB que eu fiz, eles falavam assim, olha, o escritório ele vai ficar sólido por volta de 10 anos. Quando você realmente tem uma cartela de clientes boas, você começa a ganhar bem, né? Enfim, o escritório expande, né? E hoje, graças a Deus, a gente sente isso. Hoje a gente tem muito mais credibilidade. A minha área de direito de família e sucessões, eu até faço pouquíssimo marketing, né, jurídico. Então, são os clientes que voltam, indicam para outros clientes e os alunos também. Então, isso é muito legal. E aí eu quero crescer cada vez mais. E eu acho que qualquer profissão, eu acho que o nosso foco tem que ser ajudar as pessoas. Então, quando eu penso nos meus clientes e nos meus alunos, é isso. Eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas. E assim como a medicina que cuida ali da vida, né? Às vezes a pessoa tá ali passando mal, precisa viver. O direito é uma área também muito sensível, porque as pessoas chegam num momento da vida muito delicado, como é o caso de divórcio, que envolve os filhos, crianças e adolescentes. Enfim, então a gente sabe ali que tem todo um psicológico envolvido, né? Uma área da vida ali que a gente precisa tratar. Muitos valores envolvidos, Muito. né? Agora falando um pouquinho sobre o seu negócio mesmo, a base dele, o desenvolvimento dele. As pessoas envolvidas, você é só você e o seu marido? Vocês têm alguma empresa que, tipo, ajuda vocês, que faz alguma coisa, ou é só vocês dois mesmo? Então, sócios somos só nós dois e temos advogados parceiros de todas as áreas, né? Então, no meu caso, eu trabalho mais com família e sucessões, o meu marido também trabalha assim comigo, e na área criminal, então quando surge trabalhista, tributário, empresarial, temos parcerias assim. O que você diria que é o diferencial da empresa de vocês? Por que dá de escolher vocês e não outra pessoa, assim? Olha, eu acho que é a sensibilidade que a gente tem para cada caso concreto, né? Porque não é só um caso que tá chegando aqui pra gente, é uma pessoa, é uma vida que tá chegando ali, que tem uma história e que precisa de uma solução, a melhor solução, né, pra vida dela naquele momento. E como eu falei, principalmente quando envolve crianças e adolescentes. Então, às vezes, a pessoa, ela chega tão ferida, eu digo assim, né, sentimentalmente, às vezes tá passando por um divórcio, ela passou por tanta coisa e ela não consegue enxergar o que é melhor ali, se fazer na justiça, né, no judiciário. Então, acho que o nosso papel é esse olhar mais sensível, né, para todas as áreas de direito que a gente atua, para mostrar assim, a gente entende, então é aquele acolhimento, a gente entende o que você está passando, explica para a pessoa, muitas vezes, ali, o que, né, as estratégias, o que é melhor ali para aquele caso, né? Sim. Concreto, faz ela visualizar realmente ali o que pode ser melhor, pro caso dela que ela explicou pra gente. E não só essa área intelectual, porque a gente também estuda muito, muito, o tempo inteiro. Então, eu falo assim, que a gente nunca pode procurar o barato que sai caro. Porque muitos profissionais, em qualquer área, às vezes cobram valores pequenos. E aí, quando a gente tem aquele conhecimento na área que a gente começa a cobrar ali para fazer jus, né, do que a gente vai entregar, as pessoas muitas vezes podem falar assim, ah não, mas tem aquele ali que é mais barato. Mas e aí? Será que ele realmente é especialista naquela área? Será que ele vai te mostrar como funciona o direito material, o direito processual, no caso, vai te explicar as melhores estratégias, vai explicar se você for por esse caminho, isso pode acontecer, se você escolher por aquele caminho, isso. Então, acho que é realmente essa... E você até entrou numa coisa muito interessante, que
o direito, cada caso que aparece é um caso diferente, né? Então, como é que é pra você conseguir se manter informada de tudo, tá sempre em dia de tudo que tá acontecendo no mundo, pra você conseguir pôr direto assim no seu trabalho? Como é que funciona isso, dia a dia? Esse é um ponto muito importante, porque a sociedade, ela se modifica o tempo inteiro. E nem sempre a legislação acompanha essas mudanças, né? Eu acho que por isso que o judiciário ele tem um papel tão importante, né? Não só nessa questão de advogado e juiz ali, né? A gente entra com a petição do cliente, o juiz vai julgar, mas essa questão de fazer o direito. Então, eu acho que o nosso trabalho é sempre esse, não só conhecer a legislação, que muitas vezes está um pouco para trás, como a gente está falando, mas conhecer o que os tribunais têm entendido e lutar muitas vezes para mudar o entendimento desses tribunais. Então, no meu caso de direito de família, família hoje não é mais, aliás, há muito tempo isso, não é mais pai, mãe, filho. Temos diversos tipos de família hoje em dia, né? Então é importante a gente conhecer essa realidade, lutar por esses direitos, não só conhecendo, né, repetindo, a legislação e entendimento dos tribunais, e a doutrina também, que são os autores da área que vão escrevendo vários livros, né, que ajudam a gente a ter esse embasamento, mas lutar realmente para fazer a diferença nessa realidade. São muitas informações, muitas coisas que você tem que, tipo, lidar com quando chega um caso. E você às vezes precisa compartilhar essas informações, né? Você faz isso muito com seu marido, né? Até porque vocês são da mesma área. Como que funciona esse compartilhamento de informações? Tipo, me ajuda nisso, me desbloqueia essa ideia. Como que funciona isso? Então, lembra que no início, quando você perguntou de onde surgiu essa questão de empreender? Então, não foi lá no iniciozinho, foi justamente quando eu o conheci. Eu vi que ele tinha todo um jeito de captação de cliente, de empreender, então isso foi me moldando também, foi me... Sabe assim, eu falei, que legal isso, eu aprendi muito com ele. E uma outra coisa também que me chamou muita atenção, assim, até pra eu me apaixonar mesmo, é ter alguém da sua área que você consegue compartilhar os conhecimentos e aquela pessoa vai te ajudando também a pensar melhor e achar uma solução melhor, né? E a gente é muito assim um com o outro, a gente se ajuda. O que por exemplo, um não tá vendo, o outro já consegue enxergar, então a gente vai se ajudando pra gente dar uma solução para aqueles casos concretos da melhor maneira possível. Então a gente discute muito. Você disse que tem alguns advogados colaboradores com vocês de outras áreas. São amigos, pessoas que vocês fizeram entrevista? Como que você coleta esses novos advogados para a empresa? Colegas advogados que formaram com a gente na nossa época, ex-alunos. Então são os alunos que a gente via que eram alunos muito bons, que a gente se identificou, que tinham uma escrita parecida com a nossa, uma visão muito parecida. Então hoje em dia a gente faz esse tipo de parceria. E agora, pro futuro do seu negócio, você pensa em deixar as coisas do jeito que estão? Já tem alguma ideia ali surgindo queria inovar nisso, queria entrar nessa área? Ou... Sim, sou apaixonada pela advocacia, não penso em ir para concurso público, amo muito a docência e tudo mais. Mas o que eu penso muito é essa questão mais tecnológica, por exemplo, de redes sociais. Eu acho que a gente investe pouco, então o que eu tô querendo melhorar pro escritório é esse marketing jurídico mesmo do escritório, fazer mais vídeos, postar mais conteúdos, até pra gente conseguir alcançar o maior número de pessoas, então eu acho que é isso. E agora a gente tem uma pergunta, uma mensagem que você gostaria de passar para futuras mulheres que decidem empreender. Sim, olha, acho que o primeiro ponto é nunca desista, porque tem fases na nossa vida que realmente são difíceis, né? Eu falo em qualquer área, tem pessoas que perdem um ente querido, tem pessoas às vezes que tentam passar em concurso público tanto tempo e aquilo ali frustra e muitas vezes aquela pessoa não queria área privada e vai, enfim, né? Cada um tem uma história. Mas eu acho assim, quando você sentir no seu coração o que realmente você quer e o que te faz feliz, porque eu acho que é isso. A gente não tem que pensar só no financeiro, porque claro que dinheiro é importante, ele traz conforto e tudo, mas existem muitas pessoas aí... Nada vai pra frente, né? Exatamente. Então assim, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, de algo que você goste com, obviamente, algo que te dê um retorno, porque queremos viver uma vida confortável. E eu acredito que cada um tem um dom. E eu acho que com o tempo a gente vai descobrindo esse dom. Então se você descobrir isso, se você descobrir o que você gosta, vai em frente, se esforça, porque eu acho que é isso, a gente precisa se esforçar dia após dia. Zona de conforto é sinônimo de a gente não alcançar os nossos sonhos, né? Então zona de conforto não é uma zona legal. Tu vai atrás dos seus sonhos, estude, se dedique, se atualize, porque senão a gente fica pra trás, isso é fato, né? Então a gente tem que ir se reciclando, tem que, como a gente estava falando, a sociedade vai se evoluindo, então a gente tem que evoluir junto, né? Mas é isso, eu acho que se dedique e nunca desista, porque dá tudo certo. Mas no meu caso, que eu sou cristã, eu também preciso falar isso. Tudo na minha vida eu coloco na presença de Deus. Então, eu acho que a nossa fé também é algo muito importante. Fé e palavras positivas sempre. Então, eu acho que é isso.
Então tá bom. Obrigada, Muito obrigada, gente. Camila. Eu que agradeço pela entrevista, muito. pelo seu tempo. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer.